Olá, amigos do NEG, amigos do Segue a Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo para a página do Facebook. Para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Alexandre e eu que vou conduzir o comentário, o vídeo do dia de hoje, tá? Sempre pedimos a bênção de Deus, de Jesus, dos anjos de luz, que o amor divino nos envolva em muita luz e muita paz, para que possamos nos equilibrar, que possamos ser inspirados, auxiliados, fortalecidos, para estarmos no estado de equilíbrio, de calma, de tranquilidade, para podermos refletir sobre as lições que vamos comentar. Que assim seja, graças a Deus. Muitas vezes nós nos perguntamos, o que é normal, por que nós passamos por determinadas situações difíceis, por tantas dores? Isso é uma pergunta que quem não fez ainda vai fazer com certeza. Por que Deus, o nosso poder criador, o poder maior, permite que no nosso estágio, na nossa caminhada espiritual, a dor esteja tão presente, o sofrimento permita que nós soframos tanto nessa nossa jornada rumo à perfeição, à felicidade, a nossa condição de espírito puro que um dia chegaremos. Claro que não há resposta absoluta, não há resposta certa, taxativa, tanto que a filosofia, as religiões, vem debatendo isso há séculos, há milênios, e ninguém chegou a uma conclusão certa, né? Mas nós podemos refletir sobre uma coisa chamada a lei dos contrastes. O que seria a lei dos contrastes? Vamos imaginar a seguinte situação. No nosso cotidiano, é sempre bom fazer essas analogias para trazermos os conceitos espirituais e filosóficos na nossa vida de relação diária, nos nossos afazeres. Nós, paulistanos, claro que tem gente que talvez esteja vendo esse vídeo que não esteja morando, não seja de São Paulo, ou não esteja momentaneamente morando na São Paulo e na Grande São Paulo, como nós, como eu. Geralmente, nós, paulistanos, nós adoramos feriado. Nós adoramos um feriado prolongado, sempre foi assim, sempre será assim, graças a Deus. Quando nós esperamos um feriado prolongado chegar, vamos pegar aquele clássico feriado, que o feriado é quinta, emenda sexta e vai até domingo, 4 dias. Nós adoramos, enfim. E aí nós fazemos o nosso planejamento de viagem. Quem pode viajar, quem consegue viajar, geralmente usa esses 4 dias para viajar. E o paulistano tem uma coisa muito peculiar, que é, se o feriado é na quinta, ele sai na sexta, um dia depois, para evitar o trânsito, e volta no sábado, um dia antes, para evitar o trânsito. E acha que está fazendo um excelente negócio, né? E se acha muito sábio, muito inteligente. Então, nos 4 dias, nós mal aproveitamos 2 para fugir do trânsito, enfim. Mas vamos lá. Nós viajamos, tem gente que gosta mais de praia, de campo, enfim. Eu gosto dos dois, mas eu pessoalmente tenho uma leve preferência pelo campo. Adoro campo, montanha, enfim. Adoro praia também, mas... e aí nós vamos imaginar um local, que eu vou falar da minha referência, que eu gosto muito, um hotel fazenda, um lugar montanhoso, até frio, um pouco frio. E nós pegamos a estrada, saímos da nossa loucura, como a gente carinhosamente fala, saímos do trânsito, da poluição, do barulho, da violência, da correria, etc. Nós queremos espairecer, nos tranquilizar, nos acalmar. Ou a gente vai sozinho, acompanhado, com a família, com um amigo, seja o que for. Nós pegamos a estrada e vamos para o nosso destino. Chegando lá, numa fazenda, num sítio, numa chácara, numa casa alugada, hoje em dia com Airbnb você aluga qualquer coisa, ou se é sua propriedade. Nós sentimos um alívio quando chegamos nesse lugar, né? Olha o ar puro, olha o som dos animais, o som da cigarra, o som do grilo. Chega à noite, nós ficamos encantados e maravilhados com... nós conseguimos ver as estrelas no céu. Então nós, bons paulistanos, nós nos emocionamos com essas pequenas coisas que na verdade são grandes coisas.
Nossa, esse cheiro de mato queimado, de lenha, tudo nos encanta. Nossa, a gente acha maravilhoso esse silêncio, esse som, essa tranquilidade, essa paz, essa coisa típica, né, do interior, de um lugar mais afastado, montanhoso, enfim. A questão é justamente por que nós sentimos esse tremendo bem-estar. E vale para a praia também, quando a gente vai para a praia, aquela energia do mar, aquela caminhar na areia, vale para qualquer situação. Por que já paramos para pensar, por que a gente sente tanta felicidade, tanto alívio, tanto bem-estar? Por causa dessa questão dos contrastes. Nós sabemos o outro lado. Nós sabemos o que é viver nessa loucura da Grande São Paulo, com barulho, com trânsito, com poluição, com fila para tudo, com barulho a toda hora, barulho 24 horas por dia. Nós vivemos uma realidade, né, que não é fácil. E quando a gente vai para esses lugares, dessas escapadas, a gente tem um contraste de uma situação em que nós conseguimos valorizar essa situação. E nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos em paz, nós curtimos muito mais, muitas vezes, do que um habitante nativo daquela cidadezinha onde a gente vai, daquela região, que imagina a situação, que a gente vai lá, né, a gente vê o riacho, vê os peixinhos, vê a árvore, vê o tamanduá, vê o sagui, o mico-leão, então a gente fica nesse encantamento, nessa alegria. E numa situação hipotética, imagina que a gente comenta isso com uma pessoa que sempre morou lá, que sempre viveu lá e não conhece esse nosso lado de cidade grande, de metrópole. Se a gente chegasse para essa pessoa e falasse, nossa, que maravilha, olha, o riacho limpo, o céu estrelado, a pessoa provavelmente falaria, sim, é legal, é bom, tal. Nossa, olha esse cheiro de mato, esse cheiro de grilo na madrugada, cigarra ou grilo, enfim, não sei. E para a pessoa aquilo já é o normal, é o constante, é o normal, não sai disso. Claro que ela gosta, ela preza, ela aprecia, mas nós talvez apreciamos até mais, porque nós sabemos o outro lado da moeda da situação. Então, pelo contraste, nós conseguimos sentir uma plenitude maior em curtir aquele momento, enfim. Por que eu estou contando isso? Então, é aquela história que sempre nos falam. A gente só sabe o que é frio porque a gente sabe o que é calor, e vice-versa. A gente só sabe o que é bom se a gente souber o que é mal. Então a gente precisa das referências, a nossa alma precisa das referências na nossa evolução para saber o que é uma coisa e o que é outra. Senão, nossa vida, se a gente não tivesse as referências opostas, os contrastes, seria mais do mesmo, seria uma coisa morna, uma coisa sem sabor, uma coisa só. Né? Aquela pessoa que só tem a referência de uma coisa ou de outra, aquela pessoa que só viveu na praia, falando das nossas viagens, se ela só tem a referência de um lugar só, ela não sabe o que é o outro lado. Né? E por outro lado, também pessoas que vêm de lugares remotos, lugares mais afastados, que conhecem uma São Paulo da vida, uma Nova York, uma Rio de Janeiro, e ficam encantadas, porque, nossa, aqui tem tudo, aqui é maravilhoso, lá na minha cidadezinha não tem nada, então sempre tem essa coisa do jogo, né? Onde eu tenho a referência não tem, aqui tem, então a gente acaba se encantando. Isso a gente pode analisar a nossa vida. Para a nossa evolução como espírito, como pessoa, encarnado aqui nessa vida, nem falando da próxima, nem falando do anterior, é dessa vida. Uma das melhores e mais intensas sensações que existem, porque se a gente perguntar qual que é o pior sentimento do mundo, a gente vai responder de pronto, é o ódio, é o rancor, é a mágoa, enfim. Se a gente perguntar qual que é o melhor sentimento do mundo, é o amor, é a felicidade, é a paz. Uma palavra, um sentimento que a gente pouco fala, mas é o que a gente mais sente, mais procura, é o alívio. Pensa nessa palavra, alívio. Eu acho, pessoalmente, que o alívio ele precede a felicidade. Porque a felicidade ainda é um conceito muito complexo, a gente ainda não sabe ainda definir, a gente não sabe o que traz felicidade, a gente se apega a coisas externas, enfim. O alívio é uma coisa que a gente não fala diretamente, mas ele é o filho direto da felicidade. Ele é o irmão gêmeo da paz. Pensa em situações que a gente sentiu o alívio. Quando a gente supera um momento difícil, quando a gente supera um desafio, quando a gente se livra de alguma coisa ruim,
quando a gente consegue alguma... Enfim, situações de vida que o melhor sentimento... Quando a gente supera essas situações, quando a gente vence essas situações, a primeira sensação não é de felicidade, é de alívio. Pensem a respeito. Alívio. Lembrem momentos da sua vida em que você passou por momentos muito complicados. Muito, muito complicados, que a gente achou que não ia conseguir, que a gente não ia superar, que a gente tinha certeza que ia ser esmagado, que a gente ia sucumbir, como a gente tem falado nos outros vídeos. Você vê que uma coisa está ligada à outra. E perceba quando a gente consegue resolver uma situação, quando a gente consegue superar uma situação, seja da forma que for, quando a gente vê que a gente deixou para trás aquilo que nos causava extrema dor e sofrimento, angústia, preocupação, ansiedade, distúrbios de toda ordem, bate uma sensação de alívio que é uma coisa indescritível. Indescritível. Não chega a ser nem felicidade, porque eu já ouvi de muitas pessoas, e eu mesmo já falei assim, que você pergunta para a pessoa, como é que você tá? A pessoa fala, eu não tô feliz, mas eu tô em paz. Né, pela situação difícil que está vivendo, alguma coisa aconteceu, enfim. Isso é a pura verdade, isso é verdadeiro. É um sentimento que nós nos encaixamos. Então, o alívio é muito importante. Então, se cada um de nós está passando por um momento muito difícil, muito complicado, é porque Deus quer que a gente tenha ciência e consciência dessa lei dos contrastes e sintamos depois que, porque tudo passa, como disse o Chico Xavier. Tudo passa, sem exceção. Tudo passa. Mais tempo, mais hora, menos hora, de uma forma ou de outra. Estica daqui, puxa dali. Dá um jeito, vai passar. A sensação de alívio vai ser tão grande, de leveza, de engrandecimento, de uma felicidade, vai ser tudo misturado, que a gente vai saber, vai ter a consciência do porquê nós vivenciamos aquilo lá. Para ter essa sensação de plenitude, de alegria, de felicidade, do que a gente não teria se a gente não tivesse passado por aquela dor. Vamos a uma outra analogia? Informações que não vai acrescentar nada na vida de ninguém, mas né, falando um pouco de mim. Quando eu era final da adolescência, 20 e poucos anos, eu fazia arte marcial. Né? Fiz várias artes marciais, mas tinha o taekwondo que eu fazia. E nas aulas, muitas vezes o nosso professor fazia com que a gente abrisse aquele espacate, que abria as pernas quase na horizontal, tanto de frente ou quanto lateralmente. Naquela época eu consegui, mas hoje então eu não consigo nem abaixar para amarrar o tênis. Mas naquela época, no auge, né, não sei o que a gente treinava 3, 4 vezes por semana, direto, alongava e tal. E tinha uns exercícios que a gente encostava as costas na parede, imagina que aqui é a parede, né, encostava e as pernas abriam até os calcanhares e a perna tocarem a parede também, ou seja, você estava num ângulo de 180 graus em relação à parede, praticamente. Não perfeito, mas praticamente. A dor que eu e meus colegas sentíamos, uns mais, outros menos, mas era geral. Era uma dor tão grande. O exercício durava 1 minuto. Pouco mais que isso, 1 minuto, 1 minuto e meio. Não passava de 2 minutos. Mas para a gente era como se fosse 2 horas. Nossa perspectiva, nossa visão. Na hora que eu estava sofrendo a dor ali, que fazia parte do exercício, sabe? Então o professor até colocava assim para exigir mesmo, era uma dor absurda, porque ele sabia o limite, até onde a gente aguentava. Ele tinha noção, tinha experiência, tinha sabedoria. O que dizer do nosso Pai Celestial, que é a perfeição absoluta? Se o professor terreno, nós como humanos, fale... Então eu senti uma dor muito grande, eu e meus colegas. Uma dor, a gente berrava, aquele 1 minuto durava 1 semana. Nossa, era uma dor que escorria lágrima de dor, enfim. Quando o professor falava, ok, pode parar, volta, a gente recolhia as pernas com muita dificuldade. A sensação de alegria que eu tinha, de alívio, primeiro, um alívio misturado com uma felicidade, misturado com uma paz, era tão grande que eu dava risada de tanta alegria, de tanta felicidade por aquele exercício ter acabado. Ou seja, eu estava num estado de extrema felicidade por aquela dor ter passado, sendo que tinha pessoas que estavam ao mesmo tempo ali, mães, pais, colegas, esperando a aula terminar,
que estavam ali sentados lendo uma revista, então não estavam nem felizes nem tristes. Não estavam fazendo nada. Estavam ali no normal. Nós que estávamos passando uma dor, na hora dói muito, óbvio. É insuportável. A gente acha que não vai aguentar. Falo de experiência própria. Eu achei que eu ia desencarnar ali, que eu ia sair do kimono pro céu e o kimono ia ficar. Então, assim, aquelas pessoas... Naquele momento, eu era uma pessoa muito mais feliz que as pessoas da sala ali. Porque elas não experimentavam a dor, também não iam ter o alívio, então eles estavam naquele limbo da situação. Só estou usando isso para comparar. Em compensação, aquelas pessoas que estavam sentindo dor e sofrimento naquele período, depois de cessado e passado, sentiam uma alegria, uma plenitude que eu não consigo traduzir em palavras. Então, a nossa vida, nós podemos fazer uma analogia da mesma forma. Se você está passando uma dor insuportável, uma dor muito forte, tenha fé, paciência e resignação que vai passar e o sentimento de alegria que você vai ter é muito grande. Como eu sou homem, eu não sei o que é a dor do parto. As mulheres aqui é a que sabem. Mas eu imagino que deve ser uma coisa, na hora que acontece, uma coisa que não dá para descrever. Por mais que você, mulher que esteja assistindo, tente descrever o que é a dor de um parto normal, homem nenhum consegue imaginar e nunca vai conseguir. A gente pode, nossa, deve ser... Mas percebam, você que é mãe, você que teve um filho, uma filha, enfim, que já teve um parto normal. Na hora que acontece, é uma dor insuportável, pelo que a gente acompanha, o que a gente presencia, a gente assiste, a gente vê, enfim, o que a gente sabe. Na hora do parto, é aquela dor que dura alguns minutos, talvez uma hora, seja o tempo que for. É uma dor que você acha que você vai desencarnar ali. Que é uma dor que você acha que não vai aguentar. É uma dor insuportável, uma dor gigantesca, enfim. Aí, depois dessa dor, vem o presente, vem o prêmio, vem o alívio, vem a paz, vem a conquista positiva. Hoje, você que é mãe, ou recente, ou já faz tempo, você lembra da dor do parto? Muitas podem lembrar. Mas essa dor se compara à alegria que foi ter um filho, uma filha, filhos e filhas? Então, o resultado positivo foi muito maior do que aquela dor que nós sentimos. Foi grande? Foi grande. Foi muito forte? Eu imagino que sim, que tenha sido descomunal. Mas o benefício que você recebeu depois, a bênção que foi depois, é uma coisa que meio que a gente esquece da dor que nós passamos. É assim que a gente imagina. Me corrijam se eu estiver errado. Então, guardadas as proporções, as dores que nós enfrentamos na vida para conseguir uma bênção lá na frente, dentro dos planos de Deus, da justiça divina, do tempo da vida, da sabedoria, de tudo. Quando as coisas boas acontecem que a gente entende, que parece que Deus sussurra nos nossos ouvidos. Você entendeu agora? Isso acontece para mim direto, que a gente espera, faz não sei o quê. Na hora que a coisa se encaixa, que vem um alívio. Nossa, graças a Deus isso não está acontecendo mais. Já foi, solucionou, curou, passou. Parece que Deus fala com aquela santa paciência de um pai misericordioso e com uma paciência infinita que fala: você entendeu agora? Todo o plano, toda coisa, por que eu permiti que você passasse essa dor? Então lembremos dessa coisa da lei dos contrastes. A gente só sabe o que é bom se a gente tem experiência do que é ruim. É a história do filho pródigo, dentre outras. Leiam a parábola do filho pródigo, que ele soube o que é um inferno, foi lá, deu tudo errado, os porcos comiam melhor que ele viu, ele teve uma referência negativa, uma referência antagônica, uma referência oposta da situação, e aí, aquele clássico que a gente pensa, eu era feliz e não sabia. Então, muitas vezes as situações difíceis vêm para isso, para nos acordar, para nos despertar a alma, para nós termos olhos de ver as bênçãos, as pequenas, grandes bênçãos que a gente não percebe no nosso dia a dia, porque nós estamos cegos com o nosso modo de ser, as nossas crenças, o nosso automatismo, a nossa correria, o nosso modo de pensar cristalizado. Então, tenhamos a fé na vida de que, se nós estamos experienciando dores e amarguras, é porque, com certeza, quando acontecer as bênçãos, quando as coisas boas vierem, nós vamos nos sentir tão plenos, tão felizes, porque, primeiro, nós vamos estar fortalecidos porque superamos, né? Nós vamos crescer como pessoa, como espírito, e como nós temos a referência da dor do outro lado,
a nossa felicidade e o alívio vai ser muito maior do que aquela pessoa que nunca passou, não sabe o que que é, não dá valor. Então, tenhamos calma, tenhamos paciência, dia após dia, um momento por vez, tenhamos fé, tranquilidade, serenidade, de que se a dor, como diz o Emmanuel, dor é estrada para as horas felizes. Pense nisso. Dor é estrada para as horas felizes. O barco que chega para os outros vai chegar para mim também. Então, mas tudo no tempo de Deus, no momento certo, e tenhamos consciência que a vida ela é muito sábia em suas decisões. Então, nós só vamos valorizar as coisas boas se nós já passamos em algum momento pelas situações difíceis e pelas dores. Então, lembramos dessa lei do contraste e vamos refletir sobre isso. Agradeço a todos pela atenção, fiquem com Deus, um bom dia, uma boa semana, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!